Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Senhora das Dores, rogai por nós. podem sentar, por favor. Primeiramente, desejamos a todos a todos os pais um feliz dia no domingo de hoje. Que Deus abençoe a todos os pais, os ajude sempre. A gente sabe bastante bem como é bastante exigente o estado de vida de pai, né? A gente deseja a todos todas as graças de Deus e a gente reza por todos os pais. A gente também gostaria de agradecer as manifestações de gratidão que nós, padres, recebemos pelo Dia do Padre, sempre mostrando da parte dos fiéis a consideração que eles têm por nós como pais da alma deles também. E bem, na parábola de hoje, eu gostaria de comentar um pouco mais a fundo e comentar uma coisa talvez não muito evidente, porque a primeira lição da parábola de hoje é uma coisa bastante clara. Às vezes, se não fosse o fato de Jesus Cristo, a inteligência de Deus, o verbo de Deus, a sabedoria, né, de Deus encarnada, se não fosse o fato dele ter contado essa parábola, a gente teria a tentação, a precipitação de achar que a parábola já fica esgotada com o significado mais evidente dela, né? E a gente vai, lógico, mais fundo nela. Hoje a gente vai ver até, essa expressão que eu gosto bastante, até as dobras da alma, né, desse publicano, para que a gente possa lançar luzes mais intensas, mais potentes nas dobras das nossas almas, para ver até onde se esconde nas dobras das nossas almas algum impedimento para uma conversão total e para uma perfeição total. Bem, nos parece assim absolutamente desnecessário, né, dizer que hoje nós vivemos sob a maior confusão doutrinária e moral que o mundo já teve. E, em todo caso, independente da extensão e da intensidade dela, comparada com outras épocas da história, ela é imensa. Isso eu acho que é uma coisa absolutamente, é um consenso entre todos, né? De que a situação atual que nós vivemos é a da maior confusão doutrinária e moral que se pode conceber, enfim, né? E nós todos somos devedores disso. Nós temos uma quantidade enorme de maus princípios, de maus hábitos em nós, que nós fomos assimilando sem perceber. Eu dou graças a Deus por ter feito um seminário em que, durante anos, os padres foram alertando, graças a Deus, de maneira assim explícita e deliberada, ideias erradas que nós achávamos que eram boas, modos errados de fazer as coisas que nós achávamos que eram corretos. Eu dou graças a Deus por ter feito um seminário assim. Eu me lembro até hoje, na primeira aula que eu tive, de que, depois de uma explicação que o padre deu de relação entre a alma e a matéria, entre a alma e o corpo, coisa que eu já tinha lido antes do seminário, alguns livros bem interessantes, de autores notáveis sobre a questão, e que eu achava que eu sabia alguma coisa. Depois da explicação que o padre deu e dele ir a fundo naquele conceito, eu tive a graça de pensar assim: meu Deus, eu não sei nada, eu preciso estudar. Acho que isso foi uma disposição que me marcou o seminário inteiro e que foi fundamental para eu estudar, para eu saber que eu não sabia nada direito e que era necessário estudar, e que se eu achava que eu sabia alguma coisa, estava na hora de começar a estudar como quem tem noção de que não sabe nada, de filosofia, enfim. E isso me marcou bastante. A primeira aula foi realmente assim, eu considero um bem enorme que Deus me fez, né? E, em todo caso, isso serve para exemplificar o quanto nós, várias vezes, temos ideias ou modos de fazer as coisas que nos parecem boas, e na verdade a gente nem se dá conta que elas são errôneas ou que elas procedem de sistemas de pensamento errados. Também eu lembro numa aula que o padre explicava uma coisa sobre uma das categorias de Aristóteles, né? Que é a localização de um objeto, né?
E um seminarista falou assim, não, padre, isso que o senhor está falando é Kant. Ele falou, não, definitivamente não. E ele explicou, né? Quer dizer, coisas que a gente achavam que eram erradas, na verdade eram corretas, quando bem explicadas, né? O seminário, do graças a Deus, que ele foi retificando as nossas ideias, os nossos modos de fazer as coisas, né? E coisas que a gente absorve sem se dar conta, né? Nós, padres, não alertamos frequentemente os fiéis, né? Nós não conversamos entre nós, padres, né? Isso ou aquilo que nós vimos ou ouvimos, né? Para alertar os fiéis de ideias que podem parecer muito católicas, mas que na verdade não são. Acho que a situação atual, por exemplo, o contexto atual, pela qual nós passamos em sociedade, né, não serviu para fazer sair para fora das pessoas, pelo comportamento delas, ou pelas coisas que elas falam, né, pelas atitudes delas, né, ideias que, na verdade, parecendo católicas, são liberais. Liberalismo condenado de maneira veemente pelo magistério da Igreja faz mais de 150 anos. Liberdades individuais, uma visão crítica da autoridade, uma certa visão de autonomia do indivíduo, do papel do Estado, do bem comum. Quantas pessoas não manifestaram, por meio dessa ocasião que a providência nos colocou, ideias que elas acham que são justas e na verdade são eivadas de liberalismo. A situação atual foi muito boa para fazer sair das almas muitas ideias erradas que estavam lá nas dobras das almas, e muitas ideias fundamentais. E, além de problemas habituais da sociedade, não é verdade que as famílias, universalmente, lógico, quando eu falo universalmente, não é um número absoluto total, né? Não é verdade que é extremamente difuso, presente, hoje em dia, problemas estruturais nas famílias, de comportamento, divórcio, adultério, contracepção, relações humanas caóticas entre os membros da casa, educação inexistente dos filhos, o que os pais acham que é boa, mas de fato não é. Metas na educação dos filhos que eles nem sequer conseguem entrever que é lá que eles devem chegar por uma formação deficiente. E as pessoas, os pais vão se acostumando a achar que aquilo que eles dão para os filhos é muito bom, né? E está muito aquém, está muito atrás do que deveria ser dado. As nossas almas são muito defeituosas, né? E isso por causa do fato de nós sermos devedores da sociedade, da época que a gente vive. E aqui que entra o ponto central, então, desse sermão e dessa parábola, né? Veja o que esse publicano fala, né? Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. A gente vai destrinchar um pouco o sentido profundo dessa frase, né? O que está passando na cabeça dele. Bem, todos nós temos defeitos e misérias por essas causas que eu falei aqui, mas há pessoas que têm muitas dificuldades, que têm muitos problemas. Pessoas, para quem conhece de estatística, que realmente ultrapassam os 2 desvios padrões. E essas só têm salvação. Essas pessoas, elas só têm salvação. Elas só têm um caminho de purificação e de libertação dos seus problemas, e que fará com que elas saiam das suas misérias. Quando as pessoas são muito defeituosas, quando elas têm muitos problemas, quando a alma delas é um emaranhado, igual um novelo de lã emaranhado, onde quando você tenta soltar um nó, isso puxa outro, né? Essas almas só têm um caminho, né? É que elas cheguem até o sacerdote, elas se entreguem para o padre, de corpo e de alma, abandonando todas as suas ideias. Eu vou falar como é que é para entender isso, para não parecer que o padre vai ser um tutor de crianças, não é nada disso, né? Tudo que a pessoa pensa, tudo que ela acha que é critério para alguma coisa, todo modo como ela se comporta, tudo que ela recebeu no passado, e diga assim para o padre: Padre, de todo o meu coração, eu peço que o Senhor me forme. Eu não confio no que eu recebi, porque não dá. Não tem condição de eu dar credibilidade plena para tudo que eu recebi. Porque tem muitos problemas nas ideias e na forma de fazer as coisas. Tudo tão confuso, tudo tão defeituoso, que eu não sou capaz de saber o que é certo, o que é errado, o que é importante e o que não é.
Por isso, Padre, eu quero que o Senhor me forme interiormente para a verdadeira vida de sabedoria e de amor que Deus veio trazer para nós. E eis-me aqui então, sou seu, formai-me. Eu gostaria de ler aqui então, uma coisa, acho que providencial, que é uma antífona do cântico do Magnificat das vésperas de ontem. No ano 7º de Jeú, do governo dele, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. Está no segundo livro dos reis essa passagem. E era o nome de sua mãe Zíbia, de Bersabá. E fez Joás o que era reto aos olhos de Deus, todos os dias, conforme o sacerdote Joiada o ensinou. Ele fez o que era correto todos os dias da vida dele, conforme o sacerdote de Deus ensinou para ele. Foi o sacerdote de Deus que ensinou para ele o que era para fazer. Um governante do povo. Ensinou tudo o que era correto, ele foi formado totalmente pelo sacerdote, reteve tudo, usou, fez conforme o sacerdote ensinou para ele, não conforme ele tinha aprendido pessoalmente antes, não como tinha aprendido por conta própria, mas formado pelo sacerdote, conforme o sacerdote Joiada o ensinou. Quando uma pessoa é complicada, quando ela teve uma formação muito defeituosa, uma formação talvez até abandonada, negligente pelos pais, quando ela teve uma vida complicada, uma formação que ela olha para trás e ela vê que é só de ruínas. Aí então é mais do que nunca que ela deve se entregar totalmente para ser formada toda, corretamente pelo padre. Do zero. No que diz respeito a o que é correto ou não na vida. Lembre-se, os médicos se ocupam da saúde das pessoas, os advogados da justiça entre as relações sociais, das pessoas e das instituições. Os padres se ocupam do quê? As pessoas, ou elas não sabem essa resposta, ou elas acham que o padre passa realmente o dia vendo mosca derrapar no ar, sem fazer nada. O padre, ele é aquele que se ocupa da finalidade última das pessoas. Esse é um negócio fantástico. O padre é aquele homem cujo estado de vida é determinado por Deus, foi instituído por Deus, para que ele dirija as pessoas para o fim último delas. Ou seja, para a glória de Deus, a salvação da alma delas e dos outros, tanto quanto depende de cada um, que elas sejam felizes no céu. Essa é a finalidade do sacerdócio. É para isso que o padre existe. A verdade é que, se não houvesse padres, a vida das pessoas ia ser horrível. Essa é a verdade. Onde os padres ajudam as pessoas, elas são felizes. Então, quanto mais eles ajudam. Pois bem, quando uma pessoa, então, é muito complicada, é aí que ela deve se entregar ainda mais para os padres ajudarem. Dessas almas que são muito complicadas, as pessoas, ou as próprias, ou ela mesma, complicada, ela tende a achar que ela é um caso desesperado. Pois bem, eu digo que é o contrário. Eu digo que é justamente dessas pessoas que Deus quer tudo. Deus espera delas uma iniciativa de uma entrega total para Ele, por meio do padre. Ele quer dessas pessoas tudo, no sentido de que, se não, sempre vai sobrar alguma coisa nelas do homem velho que elas têm. O homem novo vai ser construído não num terreno retificado, limpo, do zero, e aí a coisa sai bem construída, dos fundamentos até a cúpula, mas ela vai construir o edifício novo que ela pretende construir em cima das ruínas, fundamentos e colunas mal estruturados, que ela não está disposta, porque ela não vê necessidade, coitada, ela não vê necessidade de arrasar isso daí para construir do zero. E isso é um grande problema, porque isso dá um fundamento muito defeituoso para o homem novo que a pessoa pretende construir. Ora, não é possível, pegando uma outra comparação, dada por Jesus Cristo em pessoa, não é possível colocar um remendo de tecido novo numa roupa velha. O tecido da roupa velha é muito frágil, mais um outro uso, lava uma ou duas vezes, o remendo arrebenta, a costura se destaca. O tecido velho não consegue segurar a costura que é feita para sustentar o tecido novo. Não tem estrutura para isso. Jesus Cristo falava disso para os fariseus, dizendo:
eu não vou fazer da minha religião, do catolicismo, né, que eu vim instituir, uma espécie de costura em cima da estrutura mosaica passada. Não, uma coisa não sustenta a outra. Eu vou construir do zero. É isso que Jesus Cristo falou para eles, né? Isso vale para a vida interior da alma. Vale para a nossa vida como pessoa. Eu tenho que arrasar o homem velho e construir do zero. Do zero. A gente demole. Bem, o sacerdote ele é sábio, ele vai saber triar aquilo que é aproveitável, aquilo que dá para reaproveitar, lógico. Assim como a igreja, quando foi convertendo os pagãos, na medida em que o edifício pagão, o templo, o idólatra, podia ser reformado, sem ser destruído totalmente, para se transformar numa igreja, era feito. Assim, o padre vai saber utilizar todas as coisas boas que tem, mas a pessoa precisa retificar o terreno do zero. E aí o padre vai ver as coisas que são reaproveitáveis, lógico, para não jogar fora o que é bom. Mas quanto mais complicada uma pessoa, mais ela tem que se entregar totalmente para Deus. E, entenda, essas pessoas elas têm a tentação horrível, péssima, de achar que elas são um caso perdido. Está errado isso daí. Deus quer tudo delas. Deus espera delas uma generosidade maior do que as pessoas que não são complicadas. E essas pessoas, justamente, né, elas são tão complicadas, elas têm um interior tão emaranhado, elas têm tantas coisas amarradas, né, que ou elas abandonam tudo isso e se entregam toda para o padre, para ele ajudar a formar tudo do começo de novo, ou elas vão passar toda a vida tentando construir um homem novo dentro delas, sobre uma estrutura em ruínas que elas têm. Isso nunca vai poder dar bons frutos, finalmente, uma coisa ou outra sim, mas nunca um edifício bem feito. E esse é o núcleo da disposição que Nosso Senhor mostra que o publicano tem hoje. Eu vou mostrar. Jesus Cristo falando, o publicano, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua graça, ou seja, em estado de graça. E não aquele. O fariseu não desceu em estado de graça. O publicano aqui, Senhor, tem piedade de mim, eu sou pecador. Ele reconhece que ele é pecador, ele é mal estruturado. A vida dele, a pessoa dele é mal formada. É óbvio que uma afirmação assim tão absoluta, tem piedade de mim, pecador. É isso que eu sou, numa palavra só. Essencialmente, não digo, é um ser humano, mas no estado em que ele se encontra, isso pode ser definido numa só palavra. Eu sou um pecador. Ele vai direto ao ponto. Ele não fala assim, ó Deus, tem piedade de mim porque eu pequei. Como se eu tivesse uma estrutura de vida que é aceitável, mas eu dei uma escorregada. Eu falhei nesse ponto aqui, mas vamos continuar, só vou fazer um esforço para nunca mais repetir isso daqui, de novo, prestando um pouco mais de atenção. Ele reconhece que ele é mal estruturado. Eu sou um pecador. Ele não fala assim, eu pequei. As coisas estavam indo bem, mas nisso aqui eu falhei. Né? É como se uma pessoa normal, né, que cometeu um ato errado, pontual, não é disso que esse publicano está falando. Ele está falando da pessoa dele. E aí ele tem uma disposição pessoal que vai no alvo do problema. Aí é possível começar uma vida nova, um edifício inteiramente feito, bem feito, de um edifício que não é construído sobre ruínas de um passado que ainda estão lá na alma e que eu não quero me livrar, eu faço questão de usar, porque eu acho que eu não preciso retificar o terreno totalmente. O que o publicano está dizendo é, Senhor, eu sou completamente defeituoso, né? Corrigi-me do zero. Tem piedade de mim? Eu sou um pecador. Essa é a minha estrutura de vida, isso precisa ser mudado. É isso que ele está falando para Deus, em uma palavra só. Não está falando assim, Senhor, me desculpa, eu cometi um erro. Preciso corrigir isso só. Né? Ele precisa corrigir a vida dele. É necessário recomeçar do zero. E essa disposição, eu posso dizer que é a espécie de soleira, de limiar, de fronteira que vai determinar a conversão de uma pessoa de maneira extremamente frutuosa ou não. Né? Esse ato de humildade radical no sentido que vai na raiz, vai fundo na coisa. Essa disposição de alma que determina tudo na vida de uma pessoa, quando ela recebe a graça da conversão.
Essa disposição que vai determinar até onde a graça vai. Porque é necessário reconhecer que a maioria das pessoas, depois que se converte, vão passar a vida inteira num certo grau de tibieza. Isso tem a ver com o modo como elas receberam a graça da conversão delas. Isso tem conserto. Mas a maioria das vezes as pessoas passam a vida achando que é esse o estado delas. Que tem muita coisa, que está muito bem estruturado, só precisa fazer uma reforma aqui ou lá pontual. Elas não se dão conta que a estrutura delas é problemática e que elas precisam corrigir isso aí do zero. E Deus pede delas não um desânimo, mas uma entrega total. Aí as coisas podem começar a funcionar muito bem. Aí a casa vai ser bem construída. Essa disposição, né, se ela é total, aí o homem velho em nós é completamente arrasado, não sobra nada dessa estrutura defeituosa. E aí, se havia coisas boas, sempre tem, aí a gente vai poder começar a reaproveitá-las na construção nova. Don Chotard, no livro tão conhecido dele, Alma do Apostolado, sempre recomendado e muito recomendável, né, ele fala uma coisa que é bem séria. Eu cito ele: quem não terá notado o papel importante atribuído pelos hagiógrafos ao diretor espiritual da maior parte das personagens cuja vida escreve? Quando alguém escreve o livro de um santo, quem não nota, ao escrever a vida de um santo, o papel fundamental que o diretor espiritual teve ali? Não seriam mais numerosos os santos na igreja se as almas generosas, as almas sacerdotais e religiosas, sobretudo, fossem mais seriamente dirigidas? Isso vale também para qualquer fiel. Se elas fossem mais seriamente dirigidas, fossem na estrutura de vida delas, não seriam mais numerosos os santos na igreja? Sem a direção íntima, ou seja, não um conselho ou outro pontual, mas realmente indo na dobra da alma, que o Padre deu sobre os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, e mais tarde, sem a ação direta dos representantes de Deus sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, receberia hoje a igreja essa chuva de rosas que ela recebe? Em seus escritos, o Padre Desurmont, que eu já citei algumas vezes, que eu recomendo imensamente a leitura, né, é um redentorista assim, brilhante, né, de um espírito assim, de perfeição enorme. Ele repisa, volta muitas vezes nesse pensamento: para certas almas, a salvação está ligada à santidade, é tudo ou nada. Isso é verdade. De algumas almas, Deus espera que elas deem tudo, senão elas vão se condenar. O amor ardente de Jesus, ou o culto do mundo e a direção de Satanás, a santidade ou a reprovação eterna. Para algumas almas é assim, não todas, né? Lembre-se aquela citação que eu dei de Santa Margarida Maria Alacoque, que Jesus falava: ou agora você me entrega tudo, ou eu vou te abandonar. E ela entregou tudo. E se não fosse essa decisão radical dela, o que seria de nós em relação à devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Só Deus sabe. Veja o quanto a decisão de uma alma pode mudar a vida, a história das almas do mundo. Só Deus sabe até que extensão. Assim, será temeridade recear dolorosas surpresas no juízo particular para os sacerdotes, que por não estudarem a arte da direção espiritual, não aceitarem o trabalho que a sua prática exige, são até certo ponto responsáveis da mediocridade ou mesmo da perda das almas. Encerra a citação de Don Chotard aqui. Quer dizer, de certas almas, Deus exige tudo ou é nada. E talvez não seja o caso da maioria das almas, que não seja o caso de perfeição igual à salvação das almas, ou se elas não são perfeitas, elas vão se condenar por uma questão de bloqueio de graças, enfim. Talvez não seja o nosso caso, mas seja o caso de, ou a gente se entrega totalmente para Deus, ou a nossa vida vai ser uma vida medíocre, tíbia para o resto da vida, né? Vai estar em jogo não talvez a nossa salvação, mas nossa perfeição. Isso é uma obrigação nossa. O que a gente não fizer nessa vida vai ser compensado no purgatório, sem mérito dessa vez. Se trata de uma formação mais profunda que vai determinar a nossa perfeição, e dessas pessoas complicadas, longe delas pensarem: eu não tenho jeito, elas têm que se dar conta de que Deus quer tudo delas. Aí as coisas vão bem. Ele quer delas um ato de total generosidade. Aí as coisas vão muito bem. Se trata de uma formação também em vista delas serem livres.
O padre, o diretor, ele não vai escravizar ninguém. A finalidade dele não é de fazer robôs, né? Ele não vai ser tutor de crianças para o resto da vida. Mas ele vai iluminar as inteligências. Ele vai conduzir as almas pouco a pouco, ensinando os princípios, fazendo elas assimilarem esses princípios, aplicar 1, 2, 3 vezes, dando exemplos, e a partir daí ela entendeu como é que é para fazer. E daquele ponto ela pode seguir mais livre, sem precisar perguntar para o diretor. Lógico, ela vai ter que dar contas, etc., de muita coisa, mas ela vai pouco a pouco sendo livre, porque ela é cada vez mais iluminada dentro dela, por uma inteligência exterior, que é o padre. Deus quer que os homens ajudem outros homens, é por isso que Deus fez os padres para ajudar os fiéis, os pais para ajudar os filhos, por aí vai. A direção, ela não vai fazer, como eu disse, robôs, crianças, não é isso. Vai fazer as pessoas livres. Kant tem uma obra que é uma das mais perniciosas da história do mundo. Se chama um livrozinho pequeno, chama Resposta à Pergunta: o que é o esclarecimento? Em que ele vai criticar brutalmente as pessoas que não pensam por conta própria, que querem se confiar a outras pessoas para serem orientadas e que não procuram a autonomia da razão delas, a emancipação da pessoa delas. Ele diz porque elas são preguiçosas e elas querem que outros decidam por elas, e elas querem ficar na posição muito confortável de sempre ter alguém que diz para elas o que tem que fazer. Ele então começa a criticar, dentre outras coisas, o líder religioso que diz para as pessoas o que elas têm que fazer. Ora, uma caricatura de direção espiritual, é isso, uma caricatura. Direção espiritual não é nada disso. Ao contrário, o padre vai pouco a pouco iluminando as inteligências, explicando para elas como fazer, para elas serem livres, para elas serem pessoas que elas sabem agora dentro delas, elas têm agora dentro delas, que antes era um vazio, agora elas têm dentro delas conteúdo, princípios suficientes para que elas possam fazer as coisas de maneira mais livre, a partir do que elas têm nelas. Não a partir dos caprichos delas, mas a partir de uma consciência bem formada e retificada pelas verdades reveladas por Deus, pelas verdades da lei natural, que o padre conhece, imagino, espero, muito bem. Eu me lembro muito bem, um padre do Instituto que falava: vocês, para nós seminaristas, vocês serão profissionais de Jesus Cristo. O sacerdote, ele é alguém que entende tudo de Jesus Cristo. É assim que ele deve ser. É por isso que as pessoas se confiam ao sacerdote, para que elas sejam orientadas por alguém que é um profissional de Jesus Cristo. Eles entendem tudo, não só do ensinamento doutrinário objetivo de Jesus Cristo, mas do Espírito de Jesus Cristo, e que procuram infundir esse Espírito nas almas. A direção, ela serve para fazer as pessoas livres. Aristóteles, mais uma vez, ele fala que o filósofo chega a um ponto que ele é uma pessoa que passa mais tempo da vida dele sozinho. Ele explica que não é por aversão à convivência com as pessoas, como quem pensa assim: as pessoas eu não as suporto, prefiro livros. Não é isso, né? O fato é que um filósofo, uma vez que ele conhece cada vez mais os primeiros princípios que regem as coisas, o comportamento, as relações entre as pessoas, a vida social, a política, a ética, a constituição do mundo, ele tem nele luz, que ele recebeu de outros também. Platão e Aristóteles são categóricos: é necessário um professor, é necessário um mestre. Eles têm, então, condição de depender cada vez menos de outras pessoas. E nesse ponto que Aristóteles, então, de maneira brilhante, fala que o filósofo se assemelha e se aproxima de Deus. Porque Deus, ele não precisa de ninguém. Ele tem tudo nele, ele se basta. Tudo vem dele. Deus não precisa recorrer a ninguém para saber o que fazer. Por isso Deus, vamos dizer assim, é sozinho. Deus, ele se basta. Sozinho não em sentido negativo, mas no sentido de que ele é sozinho porque ele é perfeito. Mas ele não recusa a convivência com as pessoas, lógico. Ao contrário, a alegria dele é conviver com os filhos dos homens, diz a Sagrada Escritura. Mas é assim também que o padre procura ser alguém iluminado com os princípios que regem tudo. E por isso, essa deve ser, aliás, a causa principal da castidade do padre. Ele não constitui família, não porque ele é uma pessoa complicada, um desiludido no amor, então vou entrar para o seminário.
mas porque ele é uma pessoa que se basta a si mesmo. Ele se assemelha a Deus. E é por isso que ele vive sozinho. Por uma maior perfeição se espera do Padre. Uma menor dependência de outra pessoa. Mas por uma maior perfeição, Deus queira. É assim também que o Padre vai formar os dirigidos, para que pouco a pouco eles sejam cada vez mais livres, tendo neles princípios para que eles possam agir de maneira cada vez menos dependente dos outros, como crianças. A direção é um processo assim excelente de amadurecimento, de fazer pessoas adultas na fé mesmo, né? A partir de uma consciência retificada pela ajuda do Padre. E como eu disse, faço questão de insistir, porque esse é o foco do sermão, sobretudo as pessoas mais complicadas, longe delas de desanimarem, não tenho jeito. Não, elas devem entender que Deus quer tudo delas. Uma entrega total, isso custa muito. Não nego que seja um sacrifício assim de uma humildade bastante grande, mas que elas digam: Padre, eu preciso que o Senhor me forme mesmo. E pouco a pouco a pessoa vai se ajeitando, né? Se trata de uma formação em vista da liberdade, né? O padre, o diretor, não vai ficar escravizando ninguém. Aliás, nossa alegria é quando a pessoa começa a fazer as coisas cada vez mais por conta própria, mas direito, né? E iluminando pouco a pouco a alma para que ela seja livre, né? Penso que seja isso aqui que compromete muitas almas, que faz com que a vida delas seja muito tíbia, essa falta de entrega total. Elas acham que não, isso aqui, essa coluna, essa parede, esse fundamento aqui dá para salvar. Com que critério a pessoa tem condição de julgar isso? Deus quer dessas pessoas que nem se dão conta, como eu falei, tantas coisas que a gente pensa que é certo e errado, tantas coisas que a gente pensa que é errado e que é certo. Deus quer dessas pessoas que elas tenham uma total generosidade de se deixarem formar, né? De não ter vergonha para entregar tudo para Deus. Isso é libertador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.